Olá, acadêmico! Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de Prática de Ensino em Computação 4. Agora, nós iremos estudar a aprendizagem significativa no ensino de computação. Você já conhece o livro-texto da nossa disciplina, então faça o estudo juntamente com cada videoaula para que você já vá sanando as suas dúvidas no decorrer da disciplina. Nós iremos estudar agora a unidade 3 para nós compreendermos de que maneira ocorre a aprendizagem significativa pelos nossos estudantes e o que está implicado na nossa prática de ensino. A teoria da aprendizagem significativa tem fundamentos em Ausubel, cujas formulações iniciais datam lá do ano de 1960. David Paul Ausubel, ele nasceu em Nova York, filho de uma família judia e pobre de imigrantes da Europa Central. Ele se formou em medicina com especialização em psiquiatria, optando então pela carreira acadêmica da psicologia educacional, com o objetivo de buscar o verdadeiro aprendizado. Ausubel direcionou suas concepções na perspectiva cognitivista, trazendo contribuições de maneira direta para o processo, então, de ensino e de aprendizagem. Dentre as várias obras produzidas por David Ausubel, a que mais se destaca é a da sua parceria com Joseph Novak, na divulgação da teoria da aprendizagem significativa. Essa aprendizagem ela tem como foco principal a aprendizagem escolar, e pode representar uma resposta a práticas educativas reacionárias. Para Ausubel, a linguagem é um facilitador da aprendizagem significativa para a apropriação de conceitos e ela tem um papel operacional e não apenas do fato da comunicação. Mas então, do que se trata a aprendizagem significativa? Ela é um processo através do qual uma nova informação se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Nesse processo, a nova informação ela vai interagindo com uma estrutura de conhecimento específica, a que Ausubel ele chama de subsunsor, que já está existente na estrutura cognitiva de quem aprende. Isso quer dizer que um conhecimento novo, ele interage com o conhecimento prévio que o indivíduo ele já tenha, que é o subsunsor, e esse conhecimento passa a ser armazenado na estrutura cognitiva do indivíduo, de maneira em que sempre ele utilize esse conhecimento associado com aquele que ele já tenha, né, assim que necessário for. Então, para Ausubel, a aprendizagem ela se divide em três grandes tipos. A cognitiva, onde é o armazenamento organizado de informações na mente do indivíduo. A afetiva, aquela de experiências e sensações, que está relacionada à cognitiva. E a psicomotora, aquela relacionada então às respostas musculares. Ausubel ele reconhece a experiência afetiva como muito importante na aprendizagem, mas os seus trabalhos eles são focados nos processos cognitivos voltados para a aprendizagem que ocorre no cotidiano escolar. A aprendizagem significativa ela se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação ela nunca é linear. Nesse processo, os novos conhecimentos adquiridos, então, eles têm significados para o indivíduo, né? Ou então maior estabilidade cognitiva. Mas e se nós pensarmos no processo de ensino de computação, como que isso pode ocorrer? Pois bem, a abordagem de Ausubel para o ensino de computação pode ocorrer no sentido do professor. Determinar, então, a estrutura conceitual e proposicional da matéria do ensino, organizando os conceitos e princípios hierarquicamente.
Também identificar quais os subsunsores relevantes à aprendizagem do conteúdo a ser ensinado, que o aluno deveria ter na sua estrutura cognitiva, para que ele possa então aprender significativamente. Determinar dentre os subsunsores relevantes quais estão disponíveis na estrutura cognitiva do aluno e, por último, então, ensinar utilizando recursos e princípios que facilitem a assimilação da estrutura da matéria de ensino por parte, do aluno, do estudante, e na organização de sua própria estrutura cognitiva, aqui no caso na área da computação, por meio da aquisição de significados claros, estáveis e transferíveis. Então, a condição para que a aprendizagem significativa ocorra de fato é que o estudante seja capaz de compreender um questionamento, por exemplo, sobre determinado assunto em um contexto diferente daquele que foi aprendido. Um exemplo é compreender as diversas estruturas de dados e comandos de uma determinada linguagem de programação. Para a codificação de programas que solucionem diversos problemas, por exemplo, quando propostos pelo professor. O poder de se abstrair características essenciais de cada problema em questão e utilizar os elementos corretos da linguagem para construir uma solução computacional denota uma aprendizagem plena das técnicas de programação de computadores, por exemplo. Assim, qual será a diferença entre uma aprendizagem mecânica de uma aprendizagem significativa? Vamos ver lá então. A aprendizagem significativa para o estudante lá que já está familiarizado, como por exemplo o conceito de álgebra booleana, apenas corrobora o conhecimento prévio, dando a ele, então, mais estabilidade cognitiva e talvez maior clareza. Mas se a representação de portas lógicas, por exemplo, que compõem um circuito digital, forem apresentadas para esse aluno, não importa se for em aula, se for em um livro ou em um moderno aplicativo, esse estudante, ele dará significado a essa nova forma de representação das equações lógicas, enriquecendo e expandindo a compreensão da álgebra booleana. Só que agora com uma visão muito mais prática e bem menos abstrata. Através, então, de novas aprendizagens significativas, resultantes, então, de novas interações entre novos conhecimentos, como, por exemplo, a associação da álgebra booleana e os circuitos digitais, ficará muito mais estável, muito mais claro, e o estudante vai conseguir, então, atribuir a ela um significado muito mais importante. Ou seja, que o computador é basicamente uma máquina lógica formada por um conjunto de circuitos booleanos, assim, como tudo o que é digital. Então, a aprendizagem mecânica, ela pode caminhar para uma aprendizagem significativa no sentido de que se aprenda por recepção, mas que vá se evoluindo para uma aprendizagem orientada para a descoberta e que ela resulte em uma aprendizagem autônoma pelo estudante, caminhando entre elementos de, por exemplo, pesquisas, livros, laboratórios, fórmulas, acertos, erros e assim por diante. Mas de que maneira isso pode de fato se concretizar? Vamos ver lá. Segundo Moreira, o caminho entre a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa existe a zona cinza. A zona cinza, ela se situa entre a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica. Isso quer dizer que, na prática, grande parte da aprendizagem, ela ocorre no intermédio dessas duas aprendizagens. Ou seja, é o caminho que o estudante descreve pela zona cinza. E a articulação do estudante entre esses dois tipos de aprendizagem ocorre de maneira diferente. E essa passagem, ela depende muito dos subsunsores dos quais o estudante ele já possui.
e a sua predisposição, na verdade, em se situar na zona cinza, ou seja, na sua predisposição em realmente querer aprender. Bom, se temos a aprendizagem mecânica de um lado e a aprendizagem significativa do outro, existe dentro dessas aprendizagens estratégias que classificam outros tipos de aprendizagens que podem ou não contribuir para uma aprendizagem significativa. Segundo Moreira, existe também a aprendizagem receptiva e a aprendizagem por descoberta, que elas caminham juntos com a mecânica e a significativa. Na aprendizagem receptiva, o indivíduo ele recebe o conhecimento no qual deverá ser aprendido. Essa aprendizagem ela não é passiva, mesmo quando associada a uma aprendizagem de cunho somente expositivo. Esse conhecimento recebido pode ser, por exemplo, por um vídeo, por um texto, um livro ou ainda uma simulação computacional. Esse tipo de aprendizagem ela nunca ocorre sozinha pelo indivíduo. Já a aprendizagem por descoberta é aquela que o indivíduo ele tem uma predisposição no aprender e no buscar. Então, via orientação do professor, ele segue o caminho da aprendizagem. Mas uma situação que é importante deixar claro aqui é que, segundo Moreira, não é preciso ter uma aprendizagem por descoberta para que se aprenda de maneira significativa. Sendo equivocado, então, atribuir que a aprendizagem por descoberta implica na aprendizagem significativa. Isto é, pelo gráfico é possível nós percebermos como não ocorre uma linearidade nas aprendizagens e como todas elas são estratégias de ensino e de aprendizagem. Mas então, como eu, professora de computação, como eu posso direcionar o meu processo de ensino e aprendizagem focado na aprendizagem significativa no contexto escolar? Vejamos lá. Quando nós direcionamos uma aprendizagem significativa dentro do contexto escolar, nós podemos citar alguns exemplos no sentido, então, de objetivar tal aprendizagem que nós queremos. No caso de um material confeccionado por você, professor, esse material deve ser potencialmente significativo, ou seja, no sentido de contribuir para a estrutura cognitiva dos seus estudantes. Esse material de apoio pode vir de uma abordagem tecnológica ou não, pode ser de livros didáticos ou paradidáticos, pode ser notas de algumas aulas, podem ser roteiros com testes realizados em laboratórios, dentre outros aspectos. Mas só trará resultados se o aprendiz ele estiver engajado no aprender. Pois a aprendizagem significativa ela está no sentido e focada no estudante e não no professor. Outro material que é associado à aprendizagem significativa é o mapeamento conceitual, que nós vamos analisar aqui então como esse mapeamento funciona. Pois bem, o mapa conceitual ele é um diagrama com uma certa hierarquia que se destacam conceitos de um certo tema e as relações entre eles. O mapa conceitual ele foi criado na década de 1970 por Joseph Novak e foi uma técnica cognitiva ligada diretamente ao aprender de modo significativo. As concepções elas têm raízes na teoria de David Ausubel e se constituem em uma estratégia pedagógica para o ensino e para a aprendizagem do conteúdo. O mapa conceitual ele tem uma forma gráfica, como diagramas, com uma hierarquia de organização. No mapa, o estudante ele revela a sua própria organização de conhecimento de acordo, então, com esse mapa que ele constrói. Os mapas conceituais eles possibilitam ao mesmo tempo que estudante e professor, eles desenvolvam então esse processo cognitivo da aprendizagem.
Mas como nós podemos afirmar que o mapa conceitual ele é um instrumento de análise do currículo, ou de técnica didática, ou ainda de recurso de aprendizagem, né? E também como meio de avaliação? Bom, nós podemos resumir então que o mapa conceitual ele se aplica a situações e finalidades de aula, a unidade de estudos, a um curso e também a um programa educacional. Mas quais são as características de um mapa conceitual de acordo com Novak? Vejamos lá. Para Novak, o mapa conceitual ele possui 3 grandes características: a hierarquização, a seleção e o impacto visual. Na hierarquização, os conceitos eles são colocados em ordem de importância, com hierarquia, que são ligados por palavras que conectam tais conhecimentos. Na seleção, ocorre então a síntese dos conhecimentos mais importantes, que vão então organizar o aspecto gráfico desse mapa. E por fim, então, o impacto visual, com conceitos organizados com uma formatação que pode ser tanto na vertical, na horizontal ou como também na diagonal. É importante nós lembrarmos aqui que o Design Thinking que nós já estudamos, ele está totalmente implicado no mapa conceitual. E o que então nos ajuda, como professores, a pensar no mapa no sentido então de resolver situações, problema. Bom, aqui nós temos então um exemplo de mapa conceitual sobre o conceito de tecnologia. Observe que a hierarquia aqui no mapa não é necessariamente que precisa ser na vertical. Aqui ela está colocada na horizontal e ela passa a articular as suas palavras de ligação, como nós podemos ver aqui, como a palavra fruto de, produz, incorporados, representam e assim vai. Então, que conectam as palavras secundárias que organizam o conceito de tecnologia, como nós vemos aqui, sociedade, ambiente e ciência. Também contempla palavras terciárias, como objetos e ou equipamentos, dispositivos sociotécnicos, moral e amoral e cultura tecnológica. O importante é que o autor do mapa, ele se coloque em uma situação da qual ele consiga organizar o seu campo de conhecimentos de forma escrita, dentro da organização sistemática do mapa conceitual. Mas por que isso então? Porque o mapa conceitual ele está conectado à aprendizagem significativa de Ausubel, no sentido então de identificar a estrutura de significados, identificar os subsunsores para a aprendizagem significativa, de identificar os significados pré-existentes na estrutura cognitiva do indivíduo, de organizar sequencialmente o conteúdo e os princípios programáticos e, por último, ensinar usando organizadores prévios. Bom, então nós chegamos ao fim de mais uma aula. Organize sempre as suas atividades, tire as suas dúvidas sempre que necessário, passe a consultar todos os materiais disponíveis no AVA e participe dos fóruns, aproveitando no máximo a nossa disciplina.